E aí galera, aqui é o Vini do Animes React, voltando aí com mais um vídeo. Dessa vez o volume 7 da Light Novel do Tensei Shitara Slime, a revanche do Rimuru contra a Hinata. Cara, na primeira luta que eles tiveram lá no anime, tipo, o Rimuru nem conseguiu fazer nada, cara. A diferença de força tava enorme, nossa, era gigantesca, cara. Agora dessa vez, né, o Rimuru já evoluiu para um Lorde Demônio, né? O nível de força dele já tá lá em cima já, cara. Já competindo com outros Lordes Demônios já. E vamos lá, né? Vamos ver como que tá, como vai ser essa luta. No mangá, se eu não me engano, começou a luta deles. Eu não sei se já tá quase encerrando a luta deles. Se eu não me engano, já tá, acho que o próximo capítulo que vem, acho que já encerra a luta deles, se eu não me engano. E cara, tá incrível, cara. No mangá nossa, tá outro patamar, tá da hora. E aqui no volume da Light Novel, né, vai ver como que vai terminar essa luta deles, né, cara. Eu acho que vai contar tudo, né, desde o começo até o final da luta deles. Então, vamos lá. E vou agradecer mais uma vez a vocês aí pelo comentário, para estar vindo aqui reagir ao volume. O canal que eu tô reagindo é do Drake Otaku, né, pra deixar ciente aí, caso vocês queiram ver. Então vamos lá, gente. E go! A segunda temporada de Slime infelizmente chegou ao seu fim e um filme foi anunciado para outono de 2022. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Se vocês já estão com saudades do nosso querido Rimuru, não temam, minha gente, pois eu estou aqui para resumir todos os volumes da Light Novel da nossa querida obra. Começando hoje com um resumo do volume 7. Minha gente, eu falei isso aí para vocês na comunidade e alguns de vocês já até estavam sabendo, mas outros ficaram esperando por esse dia chegar ansiosamente, certo? Bem, mas antes de começar já com o vídeo, eu só quero avisar pra vocês de que sim, eu vou trazer o resumo de todos os volumes. Porém, eu só consegui resumir até o volume 14. Mas eu já estou começando a terminar esse volume e vai faltar apenas 3 pra assim eu poder fazer todos os resumos e depois começar a produzir já os vídeos. E uma coisa que eu já quero falar pra vocês é que sempre vai ter um período de tempo entre os resumos, com um período de tempo sendo de 4 dias até uma semana. Esse período de tempo não só é pra deixar vocês com hype, mas também é pra poder me dar mais tempo pra conseguir produzir o vídeo dos outros resumos, cara. E bem, como o próprio nome já diz, isso aqui é um resumo, então obviamente eu não vou contar todos os detalhes da obra, mas cara, pra compensar com isso, na descrição e também no comentário fixado eu vou deixar mais algumas coisas que aconteceu no volume sobre coisas que eu não falei aqui no resumo, o que acaba deixando muito mais completo sobre a Light Novel. Mas cara, enfim, agora chega de espera e chega de enrolação. Então, vamos logo começar com o resumo do volume 7 de Tensei Shitara Slime, o confronto Saint Monster. Bem, depois de todo o problema com Clayman, o Rimuru vai embora do Walpurgis e então ele chega em Tempest e lá ele encontra o Diablo, que estava em Farms. E assim o Diablo ele começa já o seu relatório sobre todo o plano que ele colocou em ação de fazer uma guerra civil em Farms. Ele diz que estava levando os corpos do Reirin, Razen e também do Edomalis até Farms, onde os três estavam em um estado totalmente horrendo. E o motivo deles estarem naquele estado é por causa da Shion, cara. O estrago foi tão grande que nem mesmo magia de restauração surtiria efeito. Mas logo depois o Diablo conseguiu curá-los, mas ele não restaurou o Edomalis. Todos os três, com medo de serem mortos por Diablo, prometeram lealdade a ele, assim traindo a sua própria nação. Naquele momento, a sua habilidade única entrou em ação, a habilidade Tentador, onde essa habilidade restringe os alvos mentalmente e tira o livre-arbítrio deles. E então, indo até Farmos, nós vemos que o reino está em uma completa confusão, já que eles não receberam nenhuma notícia depois do ataque à Tempest, mas no meio da confusão, Razen e Reirin voltam para o reino e junto com eles tinha uma caixa, e nessa caixa estava o Rei Edomalis ainda na sua forma grotesca. Todos, ao ver aquela monstruosidade, chamam magos para poder curar o rei, mas de nada adianta. E para piorar, Urazen diz que a batalha com Tempest acabou revivendo o Veldora e que todos os 20.000 soldados simplesmente desapareceram, e que só foi possível que ele, Reirin e também Edomalis conseguissem sobreviver porque um herói negociou com um Rimuru, e logo após dizer sobre esse herói, Yomo, Diablo, Miura e sua equipe chegam até o lugar. E após dar algumas informações sobre o Rimuru, Farmos agora está simplesmente desesperada e, se puderem, eles querem conseguir um tratado de paz com Tempest. E depois de um tempo
conversando, Diablo entrou em ação, dando uma poção completa para Edomalis e então dando as condições para o Tratado de Paz. A primeira condição seria o rei abdicar do trono e pagar pelos estragos da Tempeste. A segunda seria que Farmos se rendesse à Tempeste e que também se tornasse um estado vassalo. E o terceiro, que nem era uma condição e sim uma ameaça, que se as duas condições não fossem correspondidas, a guerra iria continuar. E não só isso, mas para pagar os estragos de Tempeste, Diablo solicitou mais de 10.000 estrelas, o que deixou todos que estavam lá em choque. Que para quem não sabe, uma estrela vale exatamente 100 moedas de ouro, e uma moeda de ouro, segundo os cálculos do Rimuru, seria exatamente 10 mil dólares no mundo dele. Ou seja, eles estariam exigindo 10 bilhões de dólares de Farmos. Depois de Diablo e o resto irem embora, Edomalis, com muito medo e também com muita dor de cabeça, abdicou de seu trono e passou a coroa para o seu irmão Edward, que estava com um plano em mente. E uma ação desse plano seria atrasar os pagamentos das estrelas e culpar o Edomalis por isso. E isso poderia dar em uma guerra civil. Mas isso estava nos planos de Diablo e também de Rimuru. Voltando para Tempeste, aos poucos, os subordinados do Rimuru que atacaram a base do Clima foram limpando a área e pegando os tesouros. E um desses tesouros era uma bola de cristal, onde podia ser armazenada uma gravação de imagem e também de som. Com uma ideia em mente, o Rimuru gravou uma imagem nessa bola de cristal e a deu para Areirin, para que ele mandasse essa mensagem para a Igreja Ocidental. E assim, Urenri foi mandado como mensageiro do Rimuru. Mas depois de um mês, não houve nenhuma resposta e Urenri não havia voltado. E também, o Diablo, mesmo com a sua habilidade tentador, ele não estava conseguindo descobrir o que aconteceu com ele. O Rimuru então convoca uma reunião onde eles iriam conversar sobre isso e também iriam conversar sobre a Igreja Ocidental. Uma teoria que foi feita seria que pode ter mais de uma pessoa agindo por baixo dos panos, pois tudo o que foi feito contra a Tempeste foi muito cronometrado e também bem suspeito. Durante as infinitas teorias surgindo, algo estava incomodando o Rimuru. A simples batalha que ele teve com Hinata foi o suficiente para o Rimuru saber que a Hinata é uma pessoa que não costuma seguir muitas ordens, mesmo que fosse um chefe ou alguém de uma família muito importante, e de que talvez ela possa estar sendo manipulada, e de que possivelmente o cérebro disso tudo pode ser um comerciante querendo lucrar com essa guerra. Mas infelizmente nessa reunião não conseguiram achar muitas suspeitas e nenhum culpado provável. Voltando ao mesmo tempo, em Rubérios, que era onde Hinata estava, ela recebe a notícia de que Irúminas, a deusa da sua religião, estava voltando, e de que Roy, o falso Lorde Demônio que estava mantendo a identidade de Irúminas em segredo, acabou sendo morto. Porém, o culpado infelizmente não conseguiu ser pego e também não se sabe da sua identidade. Irúminas então volta para Rubérios simplesmente furiosa, pois ela descobriu de que além do Veldora ele ter sido liberto do seu selo, ele ainda revelou a verdadeira identidade da Irúminas. Para quem não lembra, o ódio da vampira pelo dragão é porque muitos anos atrás ela e seus servos vampiros criaram uma cidade muito avançada, mas tudo foi simplesmente transformado em cinzas porque o Veldora atacou a cidade, e segundo o próprio, foi entre aspas sem querer. Durante a conversa que Irúminas e Hinata estavam tendo, uma informação muito curiosa dita pela Hinata são sobre os tais anjos, que segundo Hinata, os anjos costumam atacar cidades. O motivo não se sabe, mas se sabe quando eles atacam, que seria quando as cidades estão muito avançadas. A Irúminas não tem muito problema com os anjos, mas ela apenas sabe de que o Rimuru pode acabar sendo o próximo alvo desses seres celestiais. Ela apenas decide deixar o Rimuru em paz, já que segundo o próprio, quer apenas viver na sua cidade e também ir construindo ela aos poucos, o que deixou Hinata um pouco relutante, mas aceitou a decisão da sua deusa. Depois de um mês, Urenri, junto com 3 dos 7 sábios que são servos de Irúminas, chegam em Rubérios. Urenri então mostra a mensagem para Hinata e os 10 grandes santos, que são um grupo de paladinos bem poderosos ao qual Hinata faz parte e é líder. Quando então eles começam a ver a mensagem, é possível ver que a mensagem tem poucos segundos, com Rimuru apenas dizendo: "Eu aceito você, você e eu, em um duelo 1 a 1. O que significava que o Rimuru guarda rancor de Hinata e quer duelar com ela. Hinata acredita que talvez tenha algo a mais nessa mensagem, porque ninguém como o Rimuru iria simplesmente mandar uma mensagem tão descarada desse jeito. Mas mesmo com muitas dúvidas, a Hinata aceita esse duelo. Logo depois, um dos 7 sábios dá uma espada para ela, e o nome dessa espada era Dragon Buster. E segundo eles, era para Hinata usar essa espada na sua luta contra o Rimuru.
No reino de Sultoroso estava tendo uma reunião, onde Glenda, que é um membro dos 10 grandes santos da igreja, estava de guarda-costas de alguém muito importante. O nome dessa pessoa era Grambel Urosso, e junto com ele tinha uma menina sentada no seu colo, e como companheiro estava Danrada, que era uma pessoa que trabalhava para o Império. Essa parte para mim foi um pouquinho difícil de entender, mas pelo visto a mensagem do Rimuru foi manipulada e Danrada queria a ajuda de Grambel para usar essa batalha para matar a Hinata, e Grambel decidiu ajudar, pois os dois acreditam que o Rimuru só pode trazer problemas, e com isso é nos revelado os cérebros por trás disso. Logo depois, no dia seguinte, Hinata estava indo em direção para a Tempeste para conversar com o Rimuru sozinha, mas 4 paladinos estavam seguindo ela, porque não estava garantido de que não iria haver uma batalha. Esses paladinos que estavam seguindo Hinata eram membros dos 10 grandes santos. Seus nomes eram Arnold, Bacchus, Litus e também Fritz, e ainda haviam mais de 100 paladinos seguindo secretamente a Hinata e os outros. Mas os problemas só iam se acumulando quando em Rubérios Irenrin foi morto e a culpa foi colocada no demônio que estava manipulando Farnos, ou seja, Diablo. E também Edward, que é o irmão do Edomales, que está com o trono, estava mandando exércitos para pegar o Edomales para culpá-lo sobre o atraso dos pagamentos e futuramente matá-lo. O Rimuru ficou com uma dor de cabeça com isso, mas logo isso foi resolvido. Para servir de reforço para o Inhomo que estava com o Edomales, 4.500 soldados junto com Gabiru, Gobta, Ranga e também Hakuru foram enviados contra os soldados de Farmos. Já para descobrir o assassino de Irenrin, Rimuru só enviou o Diablo. Para lidar com os 100 paladinos que tinham um nível um tanto muito alto, foi enviado os subordinados de Shion, que tinham como nome Time Reborn, onde eles desenvolveram habilidades que os tornavam quase imortais. Mas o problema real agora era contra os 4 paladinos ao lado de Hinata. Benimaru, Zoe e Shion poderiam lidar contra os 3, mas ainda iria sobrar um, até que no meio da reunião, Sofia e Albis entraram na sala. Elas invadiram porque elas ficaram sabendo da tal invasão à Tempeste, e para retribuir o favor de Rimuru ter cuidado delas, Sofia e Albis queriam participar da batalha. Com a ajuda delas, tudo estava preparado. Rimuru ainda não tinha certeza se o que Hinata queria era a luta, mas esse pensamento se foi quando 100 paladinos seguindo Hinata secretamente começaram a invadir. Assim, o time Reborn entrou em ação, e para chegar ao local rápido, Rimuru usou o teletransporte, e quando Rimuru viu, ele ficou impressionado com a visão. O time Reborn estava humilhando os paladinos, ele nem ao menos estava esperando derrotar eles, mas isso acabou superando as suas expectativas. No meio da batalha, Rimuru e Hinata finalmente se encontraram. Benimaru, Zoe, Shion, Albis e Sofia começaram as suas lutas contra os 4 paladinos, enquanto Rimuru teria sua revanche contra Hinata. Hinata joga fora a espada Dragon Buster e então tira a espada Moonlight dada pela própria Ruminas para enfrentar o Rimuru, e assim o segundo conflito entre o Lorde Demônio e a Paladina finalmente havia começado. De começo a batalha parecia equilibrada, mas com uma diferença entre os dois lados. A Hinata estava usando suas habilidades ao máximo, acelerando seus pensamentos apenas para ficar ao nível do Rimuru, mas o Rimuru estava apenas usando a aceleração de pensamento sem nenhum esforço e até mesmo se segurando durante a luta. Mas para sua infelicidade, aos poucos a Hinata estava conseguindo deixar ele encurralado. Ela conseguiu aos poucos passar por cima do Rimuru por ele não ter muita experiência em lutas, mas o Rimuru, que estava tendo que começar a levar sério a luta, pediu ajuda ao Rafael, que logo aprendeu a habilidade Prever Ataque Futuro. Depois de ativar essa habilidade, o Rimuru estava acima de Hinata, e vendo que suas chances de vencer agora eram baixas, ela fez uma proposta com o Rimuru. O próximo ataque que ela daria seria com toda a sua força. Se Rimuru aguentasse, ele venceria, e se não, ele perderia. O Rimuru, mesmo vendo que isso poderia trazer algum problema, ele decidiu aceitar essa proposta. E então, depois de aceitar, a espada de Hinata começou a ser imbuída em um feitiço, que era a desintegração, só que dessa vez, muitas vezes mais forte. O nome desse feitiço agora era Melt Slash, e assim, com esse feitiço na sua espada, Hinata então foi pra cima de Rimuru com toda a sua força. A habilidade era tão perigosa que o próprio Rafael disse que não tinha chances de defender e nem mesmo de escapar, e que o único jeito de sobreviver era de sacrificar a habilidade final
rei glutão Beelzebub. Após saber disso, Rimuru ficou um pouco relutante, pois era sempre a sua carta na manga em todas as batalhas. Mas assim foi feito. Rimuru sacrificou a habilidade Beelzebub e assim absorveu a espada de Hinata. Após ter a sua espada absorvida, Hinata começou a rir e simplesmente aceitou a sua derrota, enquanto Rimuru ficou no chão imóvel por um tempo. Isso porque absorver aquela espada acabou com mais de 70% de sua capacidade mágica. Quando os dois finalmente pensaram que tudo tinha acabado, algo imprevisto acontece. Um ataque é dirigido até Hinata. Esse ataque era da espada Dragon Buster que Hinata havia jogado fora. A espada explode e então acaba acertando Hinata, dobrando seu corpo lentamente e criando um buraco em seu peito. Em Farmos, Edward está com jornalistas, guarda-costas caçadores de demônios e também 2 membros dos 10 Grandes Santos, Glenda e também Sally, enquanto Grigori, que também era um membro dos 10 Grandes Santos, foi junto com o exército de Farmos para capturar Edomales, o que, entre aspas, foi a melhor opção que ele pôde escolher. Logo, Uranga, Gabiru e Gobta conseguem facilmente derrotar todo o exército e também Grigori, e enquanto com Edward, ele acaba recebendo a visita de Diablo, onde ele pede a Edward para parar com o exército. Mas, para variar, Edward ignora o que Diablo diz e simplesmente começa a culpar ele de matar Reirin, e a pior coisa que ele poderia fazer, ele começou a insultar o Rimuru na frente de Diablo. Diablo, que estava com um sorriso no rosto, simplesmente ficou furioso por ter o seu mestre ofendido por um humano arrogante, e logo depois todos os guardas vão para cima de Diablo, usando até mesmo magia sagrada, mas de nada adiantou. Afinal, estamos falando de um primordial, certo? Diablo começa a inalar uma aura que faz vários dos guardas caírem no chão, sobrando apenas Glenda e Sari. E para poder dar medo nos dois, Diablo começa a dar pistas sobre ele ser um primordial. E após pensarem um pouco, todos entram em desespero. Glenda acaba fugindo e Sari tenta lutar contra Diablo, que apenas brinca com ele por um tempo, até que depois uma bola de fogo é dirigida a Diablo, mas não surte nenhum efeito. Quando ele vê, os responsáveis por aquela bola de fogo eram 3 membros dos 7 sábios, que queriam matar todos que estavam ali para que não revelassem de que o culpado pela morte do Reirin era falso. Diablo contata Rimuru para avisar sobre os culpados da morte do Reirin, e Rimuru apenas permite que Diablo matasse eles. Logo, os 3 começam a conjurar uma magia que era uma desintegração muito mais forte. Como essa magia precisava de tempo para ser lançada, Diablo aproveitou o tempo para negociar com os jornalistas e com Edward, que acordaram logo em seguida, negociando com os jornalistas para dizer de que ele não foi o culpado pela morte de Reirin, e negociando com Edward para passar o trono para o Yomo. Depois das negociações, Diablo desfaz o feitiço daqueles 3 e assim começa a usar a sua habilidade Mundo Tentador, que basicamente era uma magia onde Diablo afetava o estado mental do oponente e também criava um mundo virtual, onde ele poderia decidir quem vivia e quem morria. E com a ajuda da habilidade Truth Twist, ele extinguiu os 3 dos 7 sábios, assim os matando. Voltando para Tempest, onde aconteceu o imprevisto, 2 dos 7 sábios aparecem no meio da guerra, e também é revelado de que um membro dos 10 Grandes Santos era um membro dos 7 sábios, e esse cara era Gart. Os 3 então se juntam e dizem que estão lá para matar Hinata por desobedecer às ordens de Irúminas. Mas como Rimuru não é idiota nem nada, ele sabe que isso era uma armadilha para eliminar Hinata e também ele junto. Logo, após serem contrariados por Rimuru, os 3 começam a conjurar uma magia que era desintegração. Mas logo, Rafael vem com uma boa notícia. O Rimuru poderá usar a sua habilidade que tinha sido perdida, a habilidade Beelzebub. O motivo dele poder usar mesmo depois de sacrificar é porque o Rafael criou uma cópia do Beelzebub, caso um dia eles perdessem. Ele praticamente fez um backup. Usando o Beelzebub, o Rimuru consegue impedir a magia de desintegração, mas logo os 3 conjuram outra magia, mas de novo ela não funciona, pois o Rimuru ativa a habilidade final Uriel Senhor dos Votos, onde era uma defesa muito poderosa, e com essa habilidade o Rimuru conseguiu sobreviver a essa magia de desintegração. E logo depois, mesmo encurralados, os 3 dos 7 sábios eles se recusaram a desistir. Isso começou a deixar o Rimuru bem irritado e ele já estava pensando em acabar com isso. Porém, eles são interrompidos por uma beldade de cabelos prateados, com os olhos heterocromáticos que brilham em um profundo azul celeste e vermelho claro. O seu nome
era Ruminas Valentine, a Lorde Demônio. Ruminas então diz que ela não estava envolvido nada disso e que tudo isso era um mal entendido e que as manipulações foram feitas pelas suas costas. Ela pede desculpas ao Rimuru e logo depois ela cura Hinata usando a sua habilidade Ressurreição. E então a Lorde Demônio Vampira então pune os seus subordinados com a morte. Ela simplesmente desintegrou os 3 dos seus subordinados com a habilidade Benção da Morte, assim os matando. Você deve estar se perguntando sobre o último membro dos 7 sábios que falta, certo? Bem, ele também foi morto. Ele foi morto por um cara chamado Nicolaus, que era um fã de Hinata e também cardeal da Igreja dos Santos do Oeste. Nicolaus apenas usou desintegração para matar o último membro, mas depois nós descobrimos que o último membro dos 7 sábios era apenas um corpo sendo controlado, e a pessoa que estava controlando esse corpo era Granbel Rosso, que logo frustrado com a falha do seu plano, recebeu a visita de Glenda, que havia fugido da batalha. Glenda começou a relatar a Granbel sobre o poder do inimigo, e logo após isso, a sobrinha de Granbel disse que Rimuru pretendia dominar o mundo por meio da política econômica. Ou pelo menos, é isso que ela acreditava. Essa pequena garota era uma reencarnada, e também futura inimiga de Rimuru. O seu nome era Mariabel Rosso. Logo depois de tudo se resolver, Ruminas, como um pedido de desculpas, concordou em mandar uma carta da Santa Igreja Ocidental declarando que Tempest é inofensiva. Mas para acabar com toda a paz que estava, Veldora apareceu. E caso vocês se lembrem, Veldora atacou a cidade de Ruminas. E nesse momento, várias pessoas junto com Rimuru tiveram que segurar a Ruminas, que estava fervendo de raiva e pronta para ir para cima do Veldora. Mas como Rimuru disse, isso é uma história para um outro dia. E bem, gente, esse aqui foi o resumo do volume 7. Como eu disse no começo, obviamente eu não disse tudo sobre o volume, cara. Mas caso você queira saber de algumas informações a mais, é só você ir no link na descrição ou até mesmo no comentário fixado. E eu já quero avisar que esse foi o primeiro e também o penúltimo vídeo que pelo menos conseguiu durar menos de 20 minutos, cara. Porque depois do volume 8 vai ser onde realmente eu vou precisar colocar muita informação. Então vocês sempre vão ter que ver vídeos acima de 20 minutos sempre. Mas enfim, é isso. O que vocês acharam desse resumo, cara? O que acharam também do volume? Consegui te incentivar a ler a Light Novel? O próximo resumo talvez ele saia quarta ou quinta-feira, cara, porque eu preciso de tempo pra conseguir editar os outros vídeos e também poder fazer o resto dos volumes. Mas enfim, hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e então, até a próxima. Caraca, velho. Nossa, que da hora que foi saber o resumo dessa parte aí. Porque no mangá eu sei que parou até a parte que a Hinata fala que é o último golpe, né? Se o Rimuru sobreviver a esse golpe, ela desiste, né? Ela se rende. E no mangá parou bem certinho nessa parte, na hora que ela tá pronta pra atacar. O capítulo provavelmente vai mostrar o final da luta deles e algumas partes da onde ele contou do diabo ali. Cara, é da hora. Nossa, as turma tudo... Imagine aqueles caras que tá por trás de tudo, lá tudo vendo seus planos tudo frustrando, assim, tudo dando errado. Os caras ficam, tipo, outro nível, né? Os caras ficam putaço da vida. E é legal, cara, ver esses personagens, cara, se fuder. Mas, nossa, que da hora, cara. Gostei do resumo do volume 7 aí. Até acho que mais da metade eu já sabia, né? Porque no mangá já tem. Mas pro final que eu não sabia mesmo, porque daí não tem no mangá ainda. E, cara, aquilo lá, nossa, é outro nível mesmo, cara. Rimuru é outro nível, cara. Hinata falou, Hinata é forte pra caralho, né? Mesmo o Rimuru se tornando um Lorde Demônio, no nível que ele tá, ela ainda conseguir fazer o cara gastar tipo, 70% da magia pra poder parar um ataque dela, cara. Sacrificar uma das habilidades mais quebradas que tem, que ele mais usa. Tipo, ela não é pouca coisa, né? Dá pra vocês verem, né? Que ela realmente é muito forte. Mas, cara, gostei do resumo do volume 7. Vou tentar trazer os outros volumes aí pra vocês. Eu acho que logo estarei trazendo. Porque, cara, fiquei no hype, eu quero saber o que acontece nos próximos volumes logo. Porque, cara, no mangá é um mangá por mês que lança. Um mangá por mês, um capítulo por mês, é muito tempo. E no anime também, cara, esperar o anime, nossa, vai demorar quantos anos aí até. Então eu vou estar trazendo mais vídeos aí do volume pra saber o que acontece na obra, beleza? Valeu aí quem acompanha até agora, ficar esses 20 e poucos minutos aí acompanhando.
Agradeço a vocês. Se gostou aí, só deixar o like e compartilhar. Deixa no comentário os próximos vídeos que você quer que eu esteja reagindo. E falou, valeu, até a próxima.